O gênero textual que vamos iniciar essa semana é entrevista. Entrevista é um diálogo entre duas ou mais pessoas, o entrevistador e o entrevistado. O principal objetivo é extrair declarações e informações sobre algum assunto. As entrevistas são muito utilizadas pelos jornais, sites, revistas, rádios e televisão. Confira a entrevista que um jornal escrito para crianças fez sobre o uso de gírias. Então, pessoal que está em casa, entrevistas podem ser só faladas, mas também podem ser escritas. Essa entrevista aqui que a professora colocou na apostila, ela foi retirada de um jornal escrito, que foi feito especificamente para crianças. É o jornal Folhinha. Então, todas as vezes que tiver essa palavra folhinha, é o nome do jornal. Então, olha aqui, vamos observar a estrutura da entrevista. A entrevista é formada por perguntas e respostas. Então, nós temos a pergunta que o entrevistador fez, que é a folhinha, e a resposta de algumas crianças, certo? Então, nós temos aqui, eu não vou ler a entrevista inteira, senão o vídeo fica muito longo, tá? É uma entrevista sobre o uso de gírias. Gírias, o que são gírias? Gírias é um outro modo da gente falar algumas palavras, só que de uma maneira diferente. Quando vocês lerem o texto, vocês vão entender e vão se lembrar o que é gíria, tá? Eu vou ler aqui a primeira pergunta do entrevistador. Por que vocês usam gírias? Folhinha que perguntou. O Daniel, que é uma das 13 crianças de escolas públicas e particulares que foram entrevistadas, ele respondeu, porque é mais da hora. Olha só, a pergunta era sobre o uso de gíria e ele respondeu usando uma gíria, tá? Quando a gente fala assim, é mais da hora, é uma forma de falar que é uma coisa mais interessante, mais legal. Então, ele respondeu que ele usa gírias usando gírias. Pedro 12. Pedro é o nome da criança, 12 é a idade do Pedro. Porque dá para falar as coisas em outros modos de palavras. O legal de falar gírias é que dá para entender melhor do que o falar complicado. Tem vezes que as pessoas não entendem muito bem. Então, o Pedro respondeu porque ele usa gíria. Nós usamos gírias sempre em situações informais. Não é com qualquer pessoa que a gente usa gíria. A gente não deve escrever textos usando gírias, certo? Mas aqui eu gostaria que vocês entendessem sobre o uso de gírias, mas principalmente sobre a estrutura de uma entrevista escrita. Então, ela é assim, pergunta, resposta, pergunta, resposta. Se você está entrevistando só uma pessoa vai responder. Se você está entrevistando mais do que uma pessoa, todas as pessoas entrevistadas deverão responder, certo? Aqui nós temos outro texto explicando que crianças também explicaram que dependendo do lugar que a gente mora, as gírias são diferentes. Então, existe uma outra forma de se comunicar também, dependendo do lugar onde a gente vive. E aqui nós temos uma outra entrevista com meninos que vivem em situação de rua, certo? Vou ler também a primeira pergunta da entrevista e a resposta que o Joel deu. Que gírias vocês usam nas ruas? E aí, irmão, firmeza? E aí, truta? E aí, maluco? E aí, mano? Então, mano, você chega e não cumprimenta os irmãos? Então, irmão, vamos cobrar dele então, mano. Se vocês perceberem, irmão, truta, maluco, mano, tá querendo sempre dizer a mesma coisa, tá se referindo a um amigo. É um tipo de gíria utilizado, tá? Então, ó, texto sobre gíria, porém, entrevista, pergunta e resposta. Depois, de novo, a folhinha fez uma pergunta e, de novo, temos uma resposta, certo? A interpretação do texto é de acordo com essas informações que estão tanto nos textos que estão antes das entrevistas, quanto nas entrevistas. Então, estamos perguntando quantas crianças foram entrevistadas, qual o objetivo da entrevista, de acordo com o texto.